PEMAT fez toda a diferença na minha vida profissional. Hoje, graças a tudo que eu vivi, aprendi, estudei dentro do PEMAT e a todo mundo que eu conheci, né, porque a gente se forma também a partir dessa convivência. Eu hoje sou professora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, trabalho com formação de professores de matemática, né, licenciatura em matemática. Sou docente de 2 programas de pós-graduação, o PPG do CIMAT e o próprio PEMAT, e tenho o prazer de orientar alunos que pesquisam, principalmente na área de educação matemática inclusiva. E ele teve um impacto significativo na minha carreira profissional, na minha carreira acadêmica e intelectual. Após ele, eu fui coordenador dos cursos de licenciatura em matemática e pós-graduação em ensino de matemática do UBM, Centro Universitário de Barra Mansa. Fiz o concurso público para o Instituto Federal do Rio de Janeiro, campus Volta Redonda, onde leciono nas licenciaturas de Física e Matemática e também na especialização de ensino de Ciências e Matemática. Fiz o meu doutorado na Unesp, onde eu fui muito bem recebido por ser ex-aluno do PEMAT. Então eu tenho muito a agradecer a esse programa de pós-graduação. Esse evento. O PEMAT impactou a minha vida no momento em que permitiu que um jovem nascido e criado no Complexo do Alemão, que via a vida acadêmica na UFRJ como algo muito distante, pudesse fazer parte da pós-graduação da universidade. No PEMAT tive colegas e professores incríveis, tendo a honra de fazer parte da segunda turma de mestrado, sendo orientado pela saudosa professora emérita Maria Laura Mouzinho Leite Lopes, e da primeira turma de doutorado, sendo orientado pelo professor Antônio Augusto Passos Videira, ambos em História da Ciência. Eu vim aqui falar sobre o que o PEMAT fez na minha vida. Eu fui acolhida como doutoranda no PEMAT após os meus 40 anos. Tive a oportunidade de estudar com referências na área da educação e da história da matemática e tive a oportunidade, por meio desses estudos, de ser aprovada como professora adjunta na UERJ. Então, o PEMAT significa muito para mim. Para mim é um pouco difícil responder essa pergunta em tão pouco tempo, mas se eu fosse destacar algo que o PEMAT impactou na minha vida, eu acho que eu falaria sobre a forma como ele me permitiu ampliar minhas visões de mundo e ter um outro olhar sobre a vida como um todo, né? Obviamente o PEMAT tem uma contribuição enorme na minha vida profissional, né, enquanto professor, mas a forma, né, o poder transformador que ele tem, não só na minha vida, mas como também na vida de muita gente, eu acho que é a grande força do PEMAT, não só nesses últimos 15 anos, como nos próximos também que estão por vir. Um grande abraço. E gostaria de agradecer a existência do PEMAT e parabenizar todo o corpo docente pelo curso de extrema qualidade que proporciona mudanças significativas nas vidas das pessoas e da sociedade como um todo, contribuindo para a busca de um país mais justo. Mudança essa, não apenas social e econômica, no qual me incluo, como oriundo de favela e desde 2010 professor de um instituto federal, mas também de pensamentos problematizadores de questões fundamentais envolvendo a educação matemática, raça, gênero, política. Parabéns mais uma vez a todas e todos e que esse curso continue sendo de excelência como é desde o surgimento. Parabéns para o programa PEMAT nesse aniversário. Eu fico muito orgulhosa de ter sido parte desse programa. Para mim, o mais importante foi cada uma das pessoas que eu conheci lá, meus colegas da turma, meus professores com quem compartilhei dentro e fora da aula, com minha querida professora Cláudia, com quem ainda fico em contato. Eu me iniciei na pesquisa, no ensino na matemática, fazendo mestrado lá. E até hoje, o que eu aprendi foi uma parte importante do meu processo de pesquisa. Então, muito obrigada e parabéns para cada um de vocês. Atualmente eu sou docente do programa, orientando dissertações no mestrado. E então é com imensa alegria que eu venho parabenizar aqui o PEMAT. E parabenizando o PEMAT, eu estou parabenizando todos os docentes que participam do programa, todos os mestres e doutores formados pelo programa e os atuais mestrandos e doutorandos. E então é isso, vida longa ao PEMAT. Eu sou da Rede Municipal de Mangaratiba e de Barra do Piraí. Conheci o PEMAT no finzinho da graduação da licenciatura em matemática. Decidi cursar o mestrado para continuar estudando e tinha o objetivo de me especializar na minha área, que é ensino de matemática. Durante
o curso, eu fui me identificando com pensar matemática diferente, e isso me levou a rever as minhas práticas de ensino, a rever como ensinar matemática, como apresentar conteúdos ou como construir conteúdos com os alunos, e aprendizado e experiência do PEMAT é o que eu levaria para o resto da vida, e amigos também. Oi, eu sou a Bruna. Eu gosto de associar minhas passagens pelo PEMAT com portas. As primeiras são os próprios programas, que me permitiram ingressar e continuar na carreira acadêmica. Essas portas me abriram muitas outras. Além de encontros com referências brasileiras, tive encontros internacionais que me marcaram. Na verdade, eu fiz o programa durante a pandemia e o programa não me deixou faltar nada. Eu tive que escrever muito texto, tive que estudar muito, tive que me relacionar muito com as pessoas do programa, debater ideias, debater texto. Tive uma orientação ótima do Aguinaldo, meu orientador maravilhoso, e a gente conseguiu levar tudo tranquilamente, produzir muito, trabalhar muito, ler muito, estudar muito, e eu sou muito grata ao programa. O PEMAT foi um divisor de águas na minha carreira acadêmica e profissional. O principal de tudo, claro, né, a que um programa de pós-graduação se propõe, a pesquisa em si. Então eu aprendi muito sobre pesquisa, com pessoas incríveis, continuo aprendendo até hoje, por meio dos grupos de pesquisa que participei e participo no PEMAT até hoje, por meio das aulas, das disciplinas com professores incríveis que têm a pesquisa, né, têm a sua carreira profissional e acadêmica não só no discurso, mas numa prática. Então o PEMAT são as pessoas. No PEMAT eu me senti muito acolhida, tanto pelos professores, pelos meus orientadores, em especial Aguinaldo e Ana, e pelos meus colegas. Pessoal, tô aqui para falar um pouquinho sobre como o PEMAT impactou minha vida. E eu digo assim que o PEMAT ressignificou tudo para mim, principalmente com relação à minha prática docente. Eu considero que eu sou outro professor hoje, antes de entrar no PEMAT, depois que entrei no PEMAT, e principalmente também a parte da minha pesquisa. Né? Tudo que eu pesquisei no PEMAT foi em relação à formação de professores e decolonialidade. Então eu considero que essas duas vertentes eu levo assim para a vida, e levo para minha prática mesmo, porque a decolonialidade é um projeto de vida, e isso eu aprendi no PEMAT. Então agradeço muito por ter participado desse programa de pós-graduação, que é maravilhoso, e levo isso para minha prática docente, para minha vida profissional e pessoal também. Quando eu penso no lugar do PEMAT, assim, na minha carreira, né, eu certamente fico muito grato, porque eu vim de longe, né, eu vim lá de Brasília, e quando vim de lá para cá, para o Rio de Janeiro, para poder fazer a pós-graduação, eu tinha realmente o sonho de fazer as coisas de um jeito um pouco diferente do que eu tinha tido, né, um curso muito matemático e tal. E aqui eu tive essa oportunidade, né, de ser abraçado pelas pessoas e de criar uma carreira consolidada mesmo, né, fiz mestrado, trabalho hoje no Colégio de Aplicação da UFRJ, doutorado, e eu tenho muito a agradecer aos meus orientadores, aos meus colegas e a todo mundo pelo espaço, pelas oportunidades que me deram, né? Eu acho que hoje eu sou um profissional muito realizado por causa disso. A importância desse mestrado na minha vida foi mostrar que eu sou uma professora negra, mulher, de matemática, e que através da minha formação eu posso mostrar para os alunos que a matemática não é um bicho de 7 cabeças, e sim uma representação cultural que vem geração em geração para representar e ser usada em diversas ciências. Impactou muito na minha vida profissional, não só com o meu reencaminhamento para a docência, mas também, e por conta de eu começar a tecer sentidos na articulação entre o conteúdo matemático e o ensino. Assim, a maneira que hoje eu me concebo enquanto professor de matemática tem grande referência já desde o início da minha trajetória no PEMAT, colaborando inclusive com o meu ingresso no Cefet em 2008, que teve muito impacto na minha vida profissional e pessoal. Entre 2014 e 2015, eu me reencontro no PEMAT, eu retomo minha formação nesse programa pelos encontros e seminários, posteriormente pelo grupo de pesquisa, o LAPRAME, na sequência realizo o estágio pós-doutoral e depois tenho ingresso como docente do PEMAT. Assim, o PEMAT atravessa minha concepção sobre docência em matemática, que orienta a minha atuação profissional, minha formação enquanto pesquisador. O PEMAT também impacta na minha vida a partir do modo como eu acredito que posso impactar na vida de outras pessoas, colaborando com colegas professores, orientando dissertações de mestrado e teses de doutorado. Vida longa ao PEMAT, que transforma a vida das pessoas.